Olá, boa tarde para vocês. Agora 12h52. A Dersa liberou na manhã de hoje os primeiros 3 quilômetros duplicados da Nova Tamoios. Trata-se do trecho de Paraibuna. A gente vai falar mais sobre este assunto ao vivo agora com Brisa Albuquerque, que está no local e tem as informações. Boa tarde, Brisa. Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos. Eu estou aqui no quilômetro 41 da rodovia dos Tamoios, na altura da cidade de Paraibuna. E hoje, às 10h30 da manhã, os 3 primeiros quilômetros duplicados da estrada foram liberados aos motoristas. A pista antiga foi recapeada. E uma novidade dessa obra é a construção de um muro de concreto que divide, a rodovia para evitar a colisão frontal entre os carros. A meta da Dersa é entregar os 50 quilômetros de duplicação do trecho de Planalto antes da temporada de verão. Bom, essa obra vai custar R$1 bilhão e o dinheiro será gasto na obra e também no pagamento da indenização dos proprietários dos 300 imóveis que foram desapropriados. Até o final do ano serão construídas 3 passarelas, além de uma ciclovia de 8 quilômetros aqui na altura de Paraibuna. Eu vou conversar agora com o diretor de engenharia da Dersa, Pedro da Silva. Já tem previsão de outros trechos duplicados serem liberados? Boa tarde. Boa tarde. Até dezembro desse ano, nós deveremos estar entre 30 e 60 dias e liberando os trechos. Assim que eles foram sendo concluídos, nós vamos liberando ao usuário, para que ele possa ter conforto e segurança. Mas mesmo assim, nesses trechos, o usuário deve manter a cautela, andar com velocidade reduzida, como nós reduzimos para 60 km, porque apesar de estar duplicado, nós temos ainda um trecho com muitas obras. Então, tem segurança no trecho duplicado, mas é bom que o usuário mantenha atenção e respeite os limites de velocidade. Então a Operação Parecida continua e também as interdições, elas prosseguem até o final do ano? Elas prosseguem, elas vão seguir até o final da conclusão de toda a obra, porque mesmo esses 3 quilômetros estando liberados, no início dele e no final deles tem obra. Então o usuário tem que respeitar a velocidade, porque ele anda 3 quilômetros numa condição de conforto muito boa, mas no final do trecho ele volta a encontrar a situação original da rodovia, que é ela hoje em obras. E o trecho de serra, quando deverá ser duplicado? O trecho de serra hoje nós estamos na fase de licenciamento. O licenciamento deve estar concluído até o primeiro semestre. No segundo semestre deve ser feito uma licitação para a contratação dessa obra e provavelmente no início do ano que vem o trecho deve estar em obra. E também aquele outro trecho já lá no litoral, em Caraguatatuba, São Sebastião, as obras do contorno também já serão iniciadas. As obras do contorno, nós assinamos o contrato essa semana e agora na segunda quinzena de maio devemos dar início às obras. São obras nos 2 primeiros trechos 20 meses, devem estar concluídos em dezembro do ano que vem e os outros 2 trechos 36 meses para conclusão. Muito obrigada pelas suas informações. Voltamos ao estúdio. Mônica. Obrigada, Brisa. E o Vale do Paraíba e Litoral Norte tiveram redução nos números de latrocínio e de homicídio doloso, segundo dados divulgados hoje pela Secretaria de Segurança Pública. No caso de roubos ou tentativas seguidas de morte, foram 6 casos a menos no mês passado com relação a março de 2012. A região também teve queda de 405 para 400 casos de morte intencional na comparação dos últimos 12 meses com o mesmo período do ano passado. Vamos ver agora os índices mensais. Das 3 maiores cidades da região, Taubaté apresentou alta de 4 para 12 casos de homicídio doloso de fevereiro a março. Em São José dos Campos, o índice caiu de 8 para 3 no mês passado. Em Jacareí, segundo a polícia, ficou estável. O Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas de Taubaté está parcialmente prejudicado devido à falta de mão de obra especializada. Pacientes reclamam da situação e pedem ajuda. Há 10 anos, Flávio é dependente químico. O vício começou na adolescência. Hoje, o jovem de 23 anos tenta se livrar do crack e cocaína. Para isso, pediu ajuda ao Centro de Atendimento Psicossocial da Prefeitura de Taubaté. Mas ele teme que o tratamento seja prejudicado. O CAPS-AD
é uma alternativa para o cara vir e fazer esse tratamento. Mas como está tendo a falta do psiquiatra, da faxineira para fazer a limpeza, você entendeu? E da assistente social, você entendeu? Fica difícil o paciente ter o atendimento estruturado e básico em cima de todas essas questões que ele necessita, você entendeu? E a prefeitura não está providenciando com urgência, você entendeu? Essas solicitações. O CAPS-AD atende em média 80 pacientes que sofrem de dependência química e alcoolismo. Desde janeiro, a unidade está sem um psiquiatra. A coordenadora reconhece a falta de profissionais para atender toda a demanda, mas afirma que o problema será resolvido. Os profissionais já foram contratados e a gente está esperando a questão de exame admissional e toda a papelada da parte burocrática. Tá? O psiquiatra ele foi contratado, a gente tem uma grande dificuldade de encontrar psiquiatra hoje em dia e a assistente social ela foi convocada do concurso. Tá? E a servente já está sendo remanejada para atender ao CAPS-AD. Não tem previsão desses profissionais começarem a trabalhar aqui? Eu não consigo te dizer porque depende do RH e da parte burocrática. Sem psiquiatra, esse outro paciente teve que ser atendido no pronto-socorro de Taubaté. Não teve a medida de pressão dos pacientes porque o pessoal estava tendo que fazer faxina, as enfermeiras fazendo faxina, cobrindo, né, essa pessoa que também foi mandada embora. E você falou também que o problema do crack que está se alastrando pela cidade. Se alastrando? Eu que vivo nas ruas, né? Eu vejo cada coisa que até Deus duvida. E gostaria de estar colocando que tá virando uma coisa tão normal. Tá sendo um happy hour, tomar uma cervejinha, vamos fumar um crack, porque o pai já está levando o seu filho, a mãe já está levando a sua filha. Eu conheço pessoas assim. Então, prefeito, cumpra o que você prometeu, por favor. Pessoas estão morrendo. 2 colegas meus que usavam drogas comigo, faz mais ou menos um mês, 20 dias, um morreu com 8 tiros, o outro morreu com 1 tiro na cabeça. E aí, até quando? Outra reclamação dos dependentes químicos de Taubaté é sobre o serviço do albergue da prefeitura no Parque Três Marias. Não fomos autorizados a entrar no local, mas essa paciente diz que as condições do abrigo são péssimas. É um caos. O banheiro é muito sujo, a porta fica batendo, a água é fria, a comida é como se fosse lavagem. Deus que me perdoe falar isso. É muito ruim lá o albergue. Como vimos na reportagem, tanto o médico quanto o funcionário da limpeza já foram contratados, mas ainda não estão trabalhando devido aos trâmites burocráticos. Já quanto à situação do abrigo, a prefeitura afirma que tudo está funcionando normalmente e que não tem conhecimento das reclamações. A Polícia Civil de Cruzeiro realizou hoje uma operação de combate à criminalidade, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão e foram presos 4 acusados de homicídios. Além das prisões, a polícia apreendeu armas, munições, uma substância branca, celulares e um colete à prova de balas. A operação prossegue agora no período da tarde. E um homem de 54 anos morreu baleado no bairro Cidade Salvador, em Jacareí. O crime foi ontem à noite em um bar abandonado. Segundo a polícia, a vítima foi atingida por 3 tiros. A suspeita é que o crime tenha sido motivado por acerto de contas do tráfico. E 4 adolescentes foram identificados pela Polícia Civil como os autores do incêndio contra um ônibus na Prefeitura de Lagoinha. O grupo de jovens disse à polícia que colocou fogo no veículo na madrugada do último sábado por diversão. O inquérito será encaminhado para a Vara da Infância e Juventude em São Luís do Paraitinga, comarca responsável por Lagoinha. A Prefeitura desconhece os motivos para esse ato de vandalismo. E o delegado da Polícia Civil de São José dos Campos, Dr. Osmar Oliveira, afirmou hoje que um jovem de 18 anos seria o autor do assassinato de Sinésio Martins, de 27 anos, em uma boate na região central de São José dos Campos. Ele também descartou hoje pela manhã o envolvimento de um militar do CAVEX de Taubaté no crime ocorrido há 2 semanas. Ele disse que houve confusão, pois o militar tem muita semelhança com o autor dos disparos.
Sinésio Martins foi morto após uma briga em frente a uma boate na região central da cidade. O suspeito segue foragido. Em instantes, aqui no Band Cidade tem a previsão do tempo e ainda comitiva do Vaticano visita a Aparecida para conhecer de perto os locais por onde o Papa vai passar em julho. Já já as informações, agora 1h02.